Sabe-se que a média harmônica entre o raio e a altura de um cilindro de revolução vale 4. Quanto valerá a razão entre o volume e a área total deste cilindro? Bom, então aqui fala em média harmônica, então vamos lembrar a fórmula da média harmônica. Então a média harmônica é o inverso da média aritmética. Então, a média aritmética é 1 sobre n. Então, ele é o inverso. Então, se eu tenho n1 mais n2 mais n, aqui é dividido por n, correto? Dos seus inversos. Então, é o inverso da média aritmética dos inversos. Então, aqui é 1 sobre. Olha lá, é 1 sobre. Bom, então aqui é a fórmula da média harmônica. O que que ele fala? Média harmônica entre o raio e a altura de um cilindro. Então, aqui nós vamos ficar então com média harmônica 1 sobre o raio e a altura. Então, 1 sobre o raio mais 1 sobre a altura. Tudo isso dividido por n. N é o número de elementos, então são 2. É o raio e a altura, 2 elementos. 2. E aqui ainda ele falou que vale 4. Então, ele está falando que essa média harmônica aqui vale 4. E aqui nós ficamos, então, com fração. Olha lá, né? 1 sobre R mais 1 sobre H. Então, o mínimo múltiplo comum é RH. Só tem eles, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. RH dividido por R dá H, vezes 1, H, mais RH dividido por H dá R, vezes 1, R, e sobre 2. Então, aqui nessa parte de baixo, nós temos uma divisão de fração. Então, vamos melhorar isso aí, né? Então, 1 sobre divisão de fração. Conserva a primeira é 1 mais R sobre RH, vezes, inverte a segunda. Então, ao invés de 2 sobre 1, 1 sobre 2. Então, aqui ficamos com uma multiplicação. Vamos continuar aqui. Então, aqui ficamos com 4, 1 sobre. Então, aqui, H mais R vezes 1 é H mais R. E aqui, RH vezes 2, 2RH. E ainda temos novamente outra divisão de fração. Então, vamos melhorar aí. Então, conserva a primeira é 1, vezes, agora vamos inverter a segunda. Ao invés de H mais R, vamos colocar 2RH. E o H mais R vai para baixo. Então, uma vez tudo isso, é tudo isso. Então, ficamos com 4, 2RH sobre H mais R. Então, aqui eu posso passar esse H mais R multiplicando para o outro lado. Olha lá. E ainda posso isolar esse RH. O 2 que multiplica, eu passo dividindo H mais R, RH. E aqui esse 2 passou dividindo, simplifica, então ficamos com 2, H mais R igual a RH. Não posso simplificar porque tem essa soma, né? Se fosse multiplicação, poderia, como aqui, né? O 4 é uma multiplicação, então posso simplificar com 2. Mas aqui não dá mais. O próximo dado é a razão entre o volume e a área total deste cilindro. Então, aqui nós temos um cilindro. Cilindro nada mais é do que um cano, um pedaço de cano. Olha lá, né?
Então, lembrando, nós já vimos a fórmula do volume, de área. Então, vamos recordar. Volume. Volume, como qualquer volume de figura regular, é área da base vezes altura. A área da base de um cilindro é uma circunferência. Então, essa circunferência, qual que é a área de uma circunferência? É πr ao quadrado, a área da circunferência, vezes a altura. Então, esse daqui é a fórmula do volume. Agora, a área total. Então, ele fala aqui, área total. Então, a área total de um cilindro, então, eu tenho aqui, se eu abrir o cilindro, eu vou ter esse retângulo e vou ter as duas circunferências aqui, né? Esse topo e esse outro aqui. Então, aqui eu já tenho duas vezes a área da base. Então, duas vezes a área da base, já que eu tenho duas circunferências. Agora, aqui é um retângulo. O retângulo nós sabemos que a área é base vezes altura. Porém, aqui tem uma diferença, que essa base aqui, ela tem que ser do tamanho da circunferência, ou seja, 2πr. Ela tem o tamanho da circunferência, para que eu possa fechar e virar um cilindro. Não é um retângulo qualquer, é um retângulo que é a lateral de um cilindro. Então, aqui nós ficamos com mais a área dessa lateral aqui, que é 2πr vezes a altura, né? A base é 2πr, mas tem a altura aqui desse cilindro. Então, 2πr vezes h. Bom, a área da base nós vimos agora, a área da base é πr ao quadrado. Então, a área total aqui é 2 vezes πr ao quadrado, correto? A área da base, base é circunferência, são duas, por isso que é 2 vezes. E a área da base da circunferência é πr ao quadrado, mais 2πr vezes o h. Bom, aqui eles não são semelhantes, né? Esse tem r ao quadrado, esse tem h, então por enquanto não dá para fazer nada. Então, aqui é a nossa área total. Bom, mas ele ainda fala o quê? Ele fala que é a razão. Razão é uma divisão. Vamos apagar aqui. Então, é a razão do volume sobre a área total. Então, o volume é πr ao quadrado vezes h. Sobre a área total é tudo isso aqui, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Então, olha lá, ficamos com tudo isso aqui. Então, essa é a razão do volume sobre a área total. Então, vamos lá. Ele pede o quê? Quanto valerá a razão? Então, justamente ele quer saber essa razão aqui. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui nós podemos, então, melhorar essa divisão aqui, porque veja que aqui embaixo nós temos fator comum. Nós temos o 2 é fator comum, o π é fator comum e o r é fator comum. Então, vamos colocar em evidência. Então, em cima, por enquanto, não tem nada para fazer. E embaixo nós vamos colocar 2πr fator comum. Então, 2πr ao quadrado dividido por 2πr sobrou o r. Agora aqui, 2πrh dividido por 2πr sobrou h, correto? E aqui eu posso simplificar, olha lá, π corta com π, raio corta com raio, só que ainda sobrou 1. Então, em cima sobrou RH. E embaixo sobrou 2 que multiplica RH.
mais H, correto? Então, chegamos até aqui. Então, esse daqui está simplificado, né? É o máximo que nós conseguimos chegar. E esse que nós estamos aqui, guardamos, né? Que apagamos a lousa, mas guardamos aqui. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala que RH vale 2H mais R. Olha lá. E nós temos RH. Então, vamos substituir. Vamos continuar aqui. Então, aqui em cima é RH. Então, no lugar de RH, vamos colocar 2H mais R. Então, olha lá, no lugar desse RH, ele está falando que é igual a 2H mais R. E embaixo, o que eu tenho? Olha lá, 2H mais R. Ah, o número dividido por ele mesmo vale 1. Pronto, encontramos, então, a nossa resposta. Então, neste caso aqui, alternativa A.